Muito bem, senhores, vamos para nossas aulas do módulo de pneumática, certo? Então, hoje vamos tratar da aula 4, grupo lubrifio. Então, até agora nós já vimos todo o caminho até a chegada do ar nas válvulas e nos atuadores, certo? Então, toda a parte de produção, distribuição e propriedades do ar vai ser finalizada com a aula 4, certo? Então, a gente já viu lá as propriedades que o ar tem, certo? Os dispositivos de resfriamento, de compressão, de filtragem, certo? De secagem do ar, certo? Os reservatórios, os layouts para a distribuição do ar. E agora a gente vai falar do grupo lubrifio, que é a última central do tratamento de ar antes da entrada do ar numa máquina, num equipamento, numa válvula, enfim, nos acionamentos. Então, vamos lá. O objetivo geral é apresentar os acessórios do lubrifio, certo? São esses acessórios: filtro de ar comprimido, regulador de pressão, filtro regulador conjugado, manômetros e lubrificador. Certo? Então, a gente está utilizando a bibliografia da Parker, certo? Tecnologia Pneumática Industrial. Ela está disposta aí no Google, né, via PDF, para vocês aí poderem baixar, se caso vocês ainda não tiverem, né, para poder acompanhar as aulas aqui nesse canal. Então, é necessário que vocês busquem lá via PDF, que tranquilamente vocês encontram essa apostila, está bastante difundida no nosso universo da internet, certo? Em português. Então, começando pela unidade de condicionamento, né, o lubrifio, esse nome, né? Então, o beneficiamento do ar comprimido consiste no seguinte: nesse ponto, a filtragem, a regulagem da pressão e introdução de uma certa quantidade de óleo para a lubrificação de todas as partes mecânicas dos processos pneumáticos. Lembrando que os lubrifios mais modernos não estão vindo com esse sistema de lubrificante, alguns deles, certo? Justamente por um fator ambiental e toda essa parte desse impacto, né, devido a esse lubrificante, enfim. Mas vamos nos deter no que está dizendo a apostila da Parker, certo? Vamos pegar o total, né? Então, a unidade de condicionamento do lubrifio, ela tem essa simbologia aqui, ó, certo? Um filtro, certo? Com um sistema de drenagem, um regulador de pressão com um manômetro e um lubrificante, certo? E a simbologia básica de projeto é essa aqui, certo? Que representa esses três. Então, o filtro de ar comprimido. Então, alta eficiência na remoção de umidade devido aos sistemas de defletores, certo? Os defletores. A água e as partículas sólidas contidas no ar comprimido são totalmente separadas. A grande superfície do elemento filtrante garante baixa queda de pressão e aumenta a sua vida útil, né? Então, ele pode ser visto dessa forma aqui, como um filtro com um dreno manual, ou dessa simbologia aqui, com um filtro com um dreno automático, né? Uma purga. Então, os drenos dos filtros são dispositivos fixados na parte inferior dos copos, que servem para eliminar o condensado e as impurezas, retido pela ação de filtragem. Pode ser manual ou automático, certo? Indo para o regulador de pressão. Os reguladores foram projetados para proporcionar uma resposta rápida e uma regulagem de pressão acurada para o maior número de aplicações industriais. O uso do diafragma, especialmente projetado, resulta em um aumento significativo da vida útil do regulador, proporcionando baixos custos de manutenção. Então, aqui nós temos esse regulador de pressão, basicamente é uma válvula reguladora de pressão, né? Do qual a simbologia está aqui, né? O qual você consegue, a partir dessa compressão dessa mola, calibrar para a pressão que você quer que ele acione, certo? Ou quer que ele mantenha, já que ele é um regulador de pressão. Então, suas principais características são resposta rápida e regulagem precisa, devido a uma aspiração secundária e a válvula de assento incorporada,
grande capacidade de reversão de fluxo, diafragma projetado para proporcionar um aumento da vida útil do produto, 2 orifícios destinados ao manômetro, que pode ser usado como orifício de saída, e a fácil manutenção deste. E aí nós temos o filtro com regulador conjugado. Certo? Então, ele economiza espaço, pois oferece filtro e regulador conjugado para um desempenho otimizado. Grande eficiência na remoção de umidade. Né? Então, ele é visto com essa simbologia, certo? Sem aquele tracinho do lubrificador, e ele está sendo mais utilizado ultimamente, né? Devido já ao que eu falei com o aspecto ambiental. Então, hoje a gente vê bastante esse filtro conjugado, né? Filtro regulador conjugado, certo? Com o manômetro aqui, né? Aqui não está disposto o manômetro, mas você insere o manômetro aqui. Existe um orifício lá, geralmente rosqueado, que você coloca o manômetro. E aí, o manômetro, né? São instrumentos utilizados para medir e indicar a intensidade de pressão de ar comprimido. Nos circuitos pneumáticos e hidráulicos, os manômetros são utilizados para indicar o ajuste de pressão no sistema. Então, ele vem com essa simbologia, certo? E ele trabalha dessa seguinte forma, né? Não cabe aqui a gente estar falando o passo a passo do tubo de Bourdon, mas ele basicamente é uma mola, né? Uma mola espiral. E o lubrificador. Distribuição proporcional de óleo em uma larga faixa de fluxo de ar. Sistema de agulha assegura uma distribuição do óleo repetitiva. Permite o abastecimento do copo com a linha pressurizada. Né? Então, aqui você tem o lubrificante e aqui você tem um gotejador. Quando o ar passa, esse ar leva esse gotejador, né? As gotículas desse gotejador para dentro das máquinas e equipamentos. Manutenção. Usar somente algodão para a limpeza, não usar estopa. Lavar somente com querosene, evitar preencher demasiadamente o copo de óleo, verificar se as guarnições não estão danificadas e evitar forçar o parafuso de controle de fluxo demasiadamente, ao tentar fechar a passagem de óleo. Então, a simbologia dele é essa aqui, ó. Então, está bastante claro para a gente o funcionamento do grupo lubrifio. E a próxima aula, a gente inicia a parte de válvulas. Ou seja, a gente já sai da parte de produção, distribuição e propriedades do ar e já entra na parte da automação pneumática em si, né? A utilização de válvulas, certo? Quando eu digo válvulas, não só direcional, as auxiliares também, como sistemas de atuação. E os sistemas lógicos, né? Que garantem os acionamentos de circuitos, tanto sequenciais como não sequenciais. E outros acessórios, né? Regeneradores, entre outros. Vamos por aqui hoje.